Olha, quem chegar depois nos acompanha aqui. Boa noite! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os seus bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. Principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: relacionamento, carreira, poder pessoal e finança. Então, se alguma dessas áreas te incomodam, já compartilha aqui comigo nos comentários. Já pega o link dessa aula e distribui aí com a galera que você sabe que você pode ajudar, porque esse conteúdo aqui é muito profundo, é um conteúdo embasado em neurociência para transformar a sua vida de dentro para fora, tá bom? Esse é um conteúdo gratuito, então não tem problema compartilhar, não tem problema chamar pessoas, não tem o menor problema, tá? Sem direitos autorais. Me ajudem a ajudar. Theo, seja muito bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Gui. Sejam muito, muito bem-vindos ao Pacificando de hoje. E o nosso tema de hoje é, né, se você teve essas características que eu vou falar aqui na relação com o seu pai, você é uma pessoa que se sacrifica nos relacionamentos e vive insatisfeita. Ai, 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 hein? Por que será que isso acontece com tanta gente? Não é verdade, meus amores? Então, Alex, meu irmão, Alex tá aqui, gente, que lindo! Coraçãozinho para você, amor. Te amo. Muito bom. Sejam muito, muito bem-vindos. E começando a falar um pouco, né, sobre o nosso tema de hoje, né, que são aí os relacionamentos. Vocês sabiam que relacionamentos são o motivo, né, o maior motivo das pessoas desistirem da própria vida? Sabiam disso? Ele vem acompanhado pelas dívidas, né? Por sentimento de sufoco, por causa de falências, por causa de algum problema com grana, mas ainda assim ele lidera o ranking das pessoas desistirem da própria vida. E por que que isso acontece, gente? Porque é tão doloroso se sentir rejeitado. Por que que é tão doloroso se sentir sozinho, se sentir abandonado? Porque isso vem não dos nossos relacionamentos, mas de uma relação ferida há muitas, 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 muitas gerações, né? Isso é um problema de ancestralidade. É tão fácil enxergar isso quando a gente olha para as famílias e observa os padrões. Por exemplo, tem famílias em que as mulheres são muito fortes e aí acabam ficando sozinhas e os homens são mais calminhos, né? Tem outras famílias que é invertido, as mulheres já são assim totalmente dependentes dos homens e é os homens que comandam, e isso vem de geração para geração. Observa como foi o relacionamento da sua mãe, como foi o relacionamento da sua avó, como foi o relacionamento da sua bisa, o que contam para você sobre isso, né? É muito comum ter casos de padrões que se repetem, por exemplo, todas as mulheres foram traídas, todos os homens eram assim, né, boêmios. Isso acontece de geração para geração e a gente vai carregando essa dor ao longo da vida aí, né? A gente vai repetindo essa dor. Por quê? Porque o período entre os 0 e 7 anos de idade é o período onde a gente está ali absorvendo, feito uma esponjinha, tudo que acontece em volta nos nossos ambientes familiares. E aí, o que acontece quando você absorve? Você aprende que aquilo é o correto. E se você está presenciando relacionamentos de desrespeito, de traição, de falta de conexão, né, abusivos e tudo mais,
você, como criança, está internalizando que isso é a forma correta de se relacionar, meus amores. É assim que o nosso cérebro funciona. Infelizmente, a gente absorve muita coisa que é incoerente, que não é verdade, que não é bom, que não nos faz felizes, tá? E aí eu quero trazer para vocês alguns tipos de problemas dos relacionamentos, para que vocês tenham clareza de mais ou menos onde vocês costumam se encaixar, qual é o padrão que vocês têm aí nos relacionamentos de vocês. O primeiro problema é aquele das pessoas que não conseguem se estabelecer ou não conseguem firmar uma relação. Começam a namorar, rapidamente o namoro termina, né? A pessoa some, ou não dá certo mesmo, ou você descobre que não era nada do que você imaginava, e aí o tempo vai passando, as pessoas vão chegando e indo embora, chegando e indo embora, e você não consegue se estabelecer, não consegue firmar nenhum tipo de relacionamento. E nesse caso você tem uma grande responsabilidade nessa não continuidade ou nessa descontinuidade dos relacionamentos que chegam para você. De maneira inconsciente, muitas vezes você se sabota porque na sua família, né, tem aí um padrão de que os homens não são confiáveis, os homens não são pessoas com quem você pode contar. E aí, como você está desconfiada, quando alguém chega, você já fica com aquela sensação de que precisa dar errado. E por incrível que pareça, às vezes você faz dar errado de uma maneira bem contraintuitiva, que é fazendo tudo por ele, que é sendo pegajosa, avançando os processos aí dentro do relacionamento para ver se firma logo. E aí, às vezes, é um relacionamento de namoro e você já quer cobrar como se fosse um casamento, como se fosse uma relação mais estável. Tá? Então, o primeiro tipo de relacionamento que é um problema, ou melhor, o primeiro problema de relacionamento é não ter um relacionamento, tá bom? Verifiquem se vocês se encaixam neste primeiro problema. Um outro tipo de problema que é comum, né, ou seja, um problema de relacionamento comum, é relacionamentos ruins. O que é isso, gente? Relacionamentos que vêm com desrespeito, que vêm com agressões, às vezes agressões físicas, às vezes agressões verbais, né? Tóxicos, né? As pessoas se desrespeitam, não priorizam um ao outro, estão ali juntos, se machucando, na verdade, né? Uma relação que ela dói para os dois lados, e muitas vezes as pessoas ficam ali, tem um motivo espiritual de ser dessa maneira, não vou entrar em detalhes aqui, mas ninguém que entra nas nossas vidas é a pessoa errada, gente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ah, que eu tenho que dar certo com essa pessoa? Não, você tem que aprender aquilo que este relacionamento está trazendo para você, porque este aprendizado é parte da sua cura. E é parte da cura para o outro também. Mas por que eu estou falando isso para vocês, minhas poderosas? Porque eu quero que vocês tomem consciência disso. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira sem ter consciência de por que a gente sofre, qual que é o motivo das nossas dores, né? Então, existem esse tipo de relacionamento aí. Relacionamento que as pessoas escondem, tem muitas mentiras, tem muitas. É como se os dois estivessem dentro do relacionamento, mas vivessem as suas vidas de maneira totalmente individual, totalmente. Eles são solteiros dentro do relacionamento, tá? E tem aí muita pancadaria, às vezes, de dores mesmo, de dores emocionais, de palavras ferinas, né, de palavrões e gritarias, e enfim, né, e muitas chateações, muitas coisas escondidas, tá? Vejam se vocês se enquadram nesse segundo tipo de problema nos relacionamentos. Vamos falar então de um terceiro tipo de problema dentro do relacionamento, e que é aquele relacionamento onde o relacionamento é tranquilo, tranquilo até demais. Sabe aquele relacionamento em que eles não brigam,
em que tudo está bom, né? E aí os dois vão ficando ali naquela coisa xoxa, naquela coisa sem graça. Quando eles se assustam, eles já criaram talvez uma família, eles, né, construíram uma família e os dois estão como irmãos dentro daquela relação, não se sentem realizados, porque, pelo amor de Deus, relacionamento é para vocês terem uma troca de fluidos emocionais, espirituais, físicos, né? Ou seja, tem toda uma conexão. Se fosse para ser irmão, você não precisava ter um relacionamento, tá? Então, todas as vezes que vocês invertem os papéis, eu falo muito disso aqui, todas as vezes que nós invertemos o papel que devemos ocupar ali dentro da relação, dentro de uma determinada situação, a gente sofre. Como assim, Andresa, inverter os papéis? Se você está tentando ser mãe da sua mãe, você está sofrendo e a sua mãe também. Se você está tentando ser mãe do seu pai, você está sofrendo e seu pai também. Se você está tentando ser mãe do seu enteado, da sua enteada, os dois estão sofrendo. A vida é assim, cada um tem seu papel. A gente tem vários papéis. Papéis de filhos, de netos, de mãe, tem os nossos papéis profissionais, né? Temos papéis na sociedade. Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, o seu papel de consumidor, né? O seu, ali de tratar bem as pessoas que vão te atender. Então, assim, a gente está sempre desempenhando papéis e precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes a gente tende a tentar inverter esses papéis. Por exemplo, irmãos mais velhos que querem ser meio pais aí dos irmãos mais novos. Sofrimento para os dois lados e não resolve o problema. Né? Recentemente, eu consegui enxergar aí com a ajuda de uma pessoa que eu estava invertendo um papel importante na minha vida. Né? Um papel em que eu não estava meio, vamos dizer assim, cega, né? Ficou um ponto cego para mim, que era o papel de filha. Muitas vezes eu tenho dificuldade de desenvolver o papel de filha. Né? Eu desenvolvo bem o papel de neta, invertendo-o para filha, e vira uma confusão, que gera dor para todo mundo. É sempre assim. Inverter papéis gera dor para todo mundo. Então, quando você olhar aquele relacionamento pacato, aqueles dois que estão ali, não tem nenhuma conexão, e eles dois, mas nem brigam também, não estão felizes. Esse é um grande também problema de relacionamento aí. Você tem uma relação ali, né, mas você não tem, vamos dizer assim, um relacionamento conjugal, né, deixa a desejar. E é dor para os dois lados, é dor para os filhos que estão aprendendo aquilo ali como exemplo, pior, porque a criança absorve do ambiente aquilo que ela vivencia como sendo a verdade. E tudo que é diferente disso, ela repele, ela rejeita, porque assusta. E é por isso que, às vezes, crianças crescidas em lares violentos tendem a repetir essa violência e tendem a entrarem em relacionamentos, em casas e, né, em lares, construírem lares também violentos, porque o inconsciente delas enxerga aquilo como verdade. Olha o nosso nível de responsabilidade como adultos diante dessas crianças. Ok? Vamos então falar do próximo tipo de relacionamento, que é um relacionamento doloroso, né? Um problema de relacionamento. É aquele relacionamento onde uma pessoa faz tudo pela outra, tudo, 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 né? Assim, abre mão de várias coisas, está sempre presenteando, sempre cuidando, sempre procurando saber o que o outro gosta, como o outro gosta, e aí vira aquele excesso de cuidado em cima do outro, e elas não sentem que isso é recíproco, ou seja, elas não têm o mesmo cuidado de volta, né? Não tem retorno deste cuidado. E aí que está o detalhe, né? Porque, por incrível que pareça, quanto menos essas pessoas sentem que estão sendo correspondidas ali nessa dedicação, nesse cuidado com o outro, mais elas se dedicam.
Sabe por quê? Porque elas não dedicam porque elas gostam, ou melhor, conscientemente não. Elas dedicam porque elas estão tentando barganhar, elas estão tentando fazer uma troca ali de sentimentos. Né? Se eu fizer tudo por você, você vai me idolatrar, eu vou ser muito especial na sua vida. Porque você vai ficar pensando assim, caramba, ninguém fez isso por mim, né? Então, assim, muitas mulheres, né? Isso é muito comum nas mulheres, tem homens também, viu, gente? Mas tem muitas mulheres que entram nos relacionamentos com o intuito de ser a melhor mulher na vida daquele homem. E já começou com o pé esquerdo, minha linda. Já começou toda torta. Já começou tudo errado. Porque quando você se dedica de maneira incondicional, antes de você perceber aí vamos dizer assim, os sinais e tudo mais, tem uma disfunção e a vida é feita de equilíbrio. Eu brinco com vocês sobre aquela história do cachorro que faz cocô no tapete. Imagina que tem um cachorrinho que faz cocô no tapete. E aí, ao invés de eu orientá-lo, discipliná-lo, né, corrigi-lo, eu vou dando cada vez mais petisco para esse cachorro. Ou seja, vai chegar um dia que seu tapete está pura bosta. O cachorro, ele está entendendo que, olha, eu estou agindo de maneira correta, estou ganhando petisco. Né? No caso do cachorro fica muito claro, mas a gente faz isso nos nossos relacionamentos. Você desconfia que o outro não está tão dentro assim da relação, e aí o que você faz? Ao invés de você, né, ficar aí atenta, começar a ter diálogos mais profundos, não de cobrança, mas de clareza, porque diálogo é o que faz a diferença, você começa, eu vou comprar um presente para ele, eu vou convidá-lo para fazer não sei o quê, eu vou reservar um chalezinho no final de semana. E aí o cachorrinho que está fazendo cocô no tapete, ele entende que tá tudo bem fazer cocô no tapete. E você vai construindo um relacionamento de merda. Olha que legal, conseguimos fechar uma metáfora muito boa. Então, esse é um tipo de relacionamento. Como que é este relacionamento? É uma entrega muito grande e uma reciprocidade que não corresponde. Muito comum esse tipo de relacionamento, né? Onde o outro entrega demais, um entrega demais e o outro entrega de menos. Né? E aí, quando esse tipo de relacionamento termina, o diálogo é sempre o mesmo. Eu fiz tudo por ele. Eu fiz o que estava ao meu alcance e que não estava ao meu alcance. E aí, quem nunca? Quem está comigo aí que se identifica com esse tipo de relacionamento? Muito bem, eu já fui esse tipo de pessoa, por incrível que pareça. Né? Já passei por cima de tudo que era bom para mim e sem nem pensar, sem nem conseguir enxergar isso, porque eu tinha que ser muito boa. Eu tinha que ser muito maravilhosa naquilo, né, que eu fosse fazer dentro de um relacionamento. E aí nunca teve a correspondência, nunca teve a reciprocidade à altura do que eu esperava. Tá bom, meus amores? Por quê? Por que eu sei que você, quando entra aí no relacionamento querendo ser a melhor pessoa do mundo para o outro, sem questionar o que o outro está sendo para você, está fazendo uma bobeira da sua vida por causa disso, tá? Tudo é equilíbrio. O universo funciona com equilíbrio, a natureza funciona com equilíbrio. Se você está agindo com desequilíbrio, você vai colher a desventurança aí, tá bom? Próximo tipo de relacionamento é o contrário. É aquele relacionamento, assim, não é tão ao contrário, mas sabe aquele relacionamento em que a pessoa faz tudo por você? Ou seja, a pessoa está sempre ali, adivinhando as suas vontades, fazendo as coisas que você gosta, priorizando o tempo de qualidade para vocês, e você não sente a conexão. Você não sente que, mesmo com tudo que ela está fazendo, você não consegue sentir. Gente, isso é muito doloroso, é muito triste. Mesmo com tudo que ela está fazendo, você não consegue sentir que você é amada. Você não consegue sentir amor.
E aí já tive exemplos, né? Já tive casos de atender clientes que tinham homens assim super bem intencionados, querendo construir uma família, querendo ter uma vida tranquila juntos, e a pessoa não consegue se identificar, a pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue se conectar. Por quê? Porque ela não se ama. Bacana, né? A chave é essa, ela não se ama. Se você não se amar, não tem amor no mundo que vai fazer você reconhecer. Não tem, você não vai sentir que é amada nunca. Porque a gente só reconhece lá fora o que a gente tem aqui dentro. E os sentimentos, eles são vibrações. O que é isso? Tudo no universo vibra. E vibra com certas velocidades. E quando o amor tem uma vibração. E quando eu estou vibrando amor por mim mesma, quando eu estou ativando essa vibração em mim, aí sim eu consigo conectar com o amor que vem do outro. Se não há amor em mim, a vibração não conecta. É muito engraçado porque a gente aprende, gente, é muito bom é bom demais esses cursos para arrumar namorado. E aí eles ficam falando que você não pode se vestir assim, vestir assado, não pode fazer isso no primeiro dia de encontro, e não pode fazer porque homem não gosta, porque. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A comunicação é importante para vocês entenderem o que está passando dentro da cabeça do outro. Você só vai saber dessa forma, comunicando. E olhe lá, se ele for verdadeiro na comunicação dele. Sabe por quê? Porque a única comunicação verdadeira é vibracional. E aí, quando você vibra amor, você conecta com amor. Quando você vibra carência, você conecta com o cara que vai sempre te fazer sentir medo de perdê-lo. Olha que loucura. E aí fica nessa disfunção. Um dedica demais, o outro fica ali correndo atrás. Você é abandonada, você é deixada. Existem pessoas que vivem um relacionamento inteiro, 50 anos, pensando que a qualquer momento o outro vai deixá-la. Isso não está no outro. Porque quem tem que deixar não espera 50 anos. Isso está em você. Você precisa curar isso. E eu sei que existem vários joguinhos aí nesses cursinhos que você pode fazer que funcionam durante os primeiros 3 meses, até que a outra pessoa descubra quem você é mesmo, porque a gente está o tempo todo conectando e a gente sente, a gente tem uma sensação de tem algo ali que não está me dizendo a verdade. Mas tem um detalhe também. Às vezes, a sua desconfiança é um bloqueio seu também. E aí complica. Porque você precisa se conhecer muito para saber que não é você que está enfiando o pé na jaca. Que não é você que está se boicotando. Porque, francamente, quando você olha para uma pessoa e você sente que ela é muita coisa para você, você vai enfiar o pé na jaca. Você vai perder essa pessoa. Porque você não se acha bom o suficiente. E aí você vai dar um jeitinho de se boicotar, porque ela não vai ficar comigo mesmo, então é melhor que eu mesmo a dispense. Vai doer menos. Eu vou achar que estou no controle. E é por isso que relacionamento é o top 1 no ranking das pessoas que desistem das próprias vidas. Porque não é fácil relacionar. É a universidade mais difícil que a gente tem aqui nas nossas vidas. E eu não estou falando agora, né, nesse momento, eu não estou falando só de relacionamento com conjugal, de relacionamento com o namorado, com o marido, ou com a esposa, ou com a namorada. Não. Eu estou falando também de relacionamento com familiares, com filhos, com pais, com irmãos, com chefes, com vizinhos. Que você acha que seu vizinho, aquele ser humano ali que você acha que não tem nada a ver com a sua vida, mora do seu lado e comporta do jeito que ele comporta, por acaso? Não existe acaso. Não existe acaso.
Ah, o que, que tem a ver com o vizinho que mora ao meu lado? Vibração, meu amor, vibração. Você vibra a mesma energia que ele. E se você não gosta disso, melhore você, para que a sua vibração desconecte. Para que a sua vibração se eleve a ponto de você não precisar estar ali. E é sempre assim, dentro dos relacionamentos também. Né? E aí a gente fechou aí com aquele relacionamento onde a pessoa tem tudo, tem tudo. Eu já participei de cursos onde os homens faziam tudo pelas mulheres e aí eles não recebiam nada em troca, eles não conseguiam sentir que estava fazendo o suficiente. E, por outro lado, mesmo eles fazendo tudo, a mulher queria ir embora, a mulher queria deixar, a mulher já tinha apaixonado por outro. Por que que isso acontece? Por causa desses bloqueios emocionais. Às vezes o homem está fazendo tudo numa barganha, e aí, como a gente comunica por energia, né, por vibração, a mulher sabe disso. A mulher sabe o tanto que ele está se arrastejando. E mulher gosta de sentir poder. Por quê? Porque é instintivo, parece animal, mas a gente quer se sentir protegido. A gente quer sentir que tem proteção, que tem segurança, que tem aconchego. Né? E a gente tem um papel muito importante também na vida do homem. A gente gera para ele uma sensação de que existe um ninho. Ele pode lutar as batalhas lá fora e voltar para o conforto. Ele pode voltar para o lar. E quando o homem tem isso, ele é incrível lá fora. Ele conquista, ele realiza, ele se sente feliz, ele se sente inteiro. Isso, essa sensação é energia yin, é energia feminina que dá para ele. Entendem? Como tudo é muito conectado e como tudo precisa estar curado para que a gente tenha bons relacionamentos, a melhor maneira de você ter um bom relacionamento é você se curar. Porque aí sim você não vai se conectar mais com aquilo que não está no seu campo vibracional. Não dá cola, gente, não dá liga mais. Tá? E um relacionamento normal? O que é um relacionamento normal, Andresa? Tem briga? Pode ter. Né? Tem problemas? Se tem problemas. Tem diferenças? Tem diferenças. Mas tem diálogo. E tem uma vida boa, tem uma vida leve, tem uma vida gostosa. Os dois planejam. A vida é melhor a dois. A vida é mais gostosa a dois. Eles planejam momentos juntos. É mais prazeroso estar junto. Né? E aí é para conversar, é para rir, é para comer, é para passear, é para namorar. Né? Porque se for para sofrer, vá dobrar lençol com elástico. Não é verdade? Muito bem. Né? E aí, o que que nós temos? Todos esses problemas que eu citei aqui, nesses relacionamentos disfuncionais, sejam porque são muito cheios de energias, né? Ou seja, de muitas brigas, de muita raiva, ou porque seja o contrário, é aquela coisa monótona, é um dedicando e o outro não se conectando, é o outro pedindo atenção e o outro não conseguindo transmitir. Tudo isso que eu falei até agora parte de um lugar, e eu já comentei aqui no início para vocês, no início dessa aula, parte de um lugar. Que lugar, gente? A relação com os nossos pais. E aí você vai me falar assim: mas a relação com meu pai é ótima. Já estou de olho em você. Já estou de olho. Nós mulheres, espelhamos a nossa mãe. Ou seja, a gente tende a fazer as coisas como ela. Eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Tá, você tem 3 caminhos. Você é igual à sua mãe e você nem percebe. Você é totalmente o oposto dela, que por ser totalmente o oposto dela, é também uma disfunção, né? Também é um problema. É como eu falo aqui, é aquela criança que apanhou e depois ela decide que ela nunca vai corrigir o próprio filho.
Ou seja, fica tão oposto que o filho sem limite também é um filho problemático, né? Então, assim, se você fez isso, eu sou tão oposta à minha mãe, você também está sofrendo um problema. E a gente namora aí o nosso pai. E aí, muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, Andresa, não é não. Não é não, porque o meu pai, ele é ótimo. Meu pai é maravilhoso. Meu pai é. Então, vamos descobrir por quê. Porque não é o seu pai em si, a figura. É como o seu pai te faz sentir. E isso é o segredo. Porque às vezes o seu pai realmente é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso que você nunca se sentiu aprovada por ele. Você sempre se sentiu pouquinho, você sempre se sentiu insuficiente para ele. E aí seu pai é maravilhoso, 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 você arruma um relacionamento onde você se sente insuficiente. Onde você se sente que você tem que ficar sempre tentando conquistar. Porque é a maneira que você sente que determina. É aquilo que a gente sente que determina como a gente vive. Sempre é assim. Sempre é dessa maneira. Os nossos sentimentos, eles funcionam como se fossem óculos escuros. E se eu coloco um óculos verde, eu vou enxergar o mundo esverdeado. Se eu coloco vermelho, eu vou enxergar avermelhado. É sempre assim, tá? Então, vocês não vêm com essa ideia de que meu pai é maravilhoso. Aí, quando eu pergunto assim, e como que era seu pai? Não, porque eu não cresci com ele. Aí, assim, mas sempre que a gente está junto, ele é super atencioso. Gente, pelo amor de Deus, né? Se você não cresceu com ele, qualquer pessoa que você encontra 3 vezes no ano é maravilhosa. Qualquer pessoa que você encontra uma vez no mês é ótima. Ela não tem que conviver com seus defeitos, você não tem que conviver com os defeitos dela. E aí, minha querida, sinto muito te dizer, você tem 2 feridas aí no mínimo: abandono e rejeição. Uma criança que não foi criada com os seus pais, ela tem sentimento de abandono e rejeição. Então, tomem cuidado, porque vocês têm essa tendência de idolatrar papai e mamãe, e tudo bem, é natural, a gente tem essa tendência de defendê-los mesmo, e não tem nada de errado com isso, é maravilhoso, a gente precisa amá-los mesmo, né? Honrar pai e mãe, mas você precisa olhar de uma maneira honesta para o que você sente, vindo do seu pai, vindo da sua mãe, porque isso determina o tipo de relacionamento que você vai ter na sua vida e o tipo de relacionamento que você vai passar para os seus filhos, tá bom? Então, só para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão de se sentir, né? Como eu me sinto em relação ao meu pai, porque eu ouço aí, o meu pai é ótimo, o namorado que é o traste. Tá bom, vamos entender. Como que você se sentiu? Existem algumas coisas que acontecem dentro do relacionamento do pai com a filha, e eu vou falar aqui de pai com filha, por quê? Porque, como eu comentei, a gente namora o nosso pai. A gente repete o jeito que a nossa mãe é, ou a pessoa que nos criou, a figura feminina, e namora a figura masculina, tá? É assim que funciona psicologicamente o nosso cérebro. E aí, o que acontece? E aí, se né, os rapazes que estão me ouvindo, prestem atenção quando vocês forem conhecer a mãe da namorada de vocês. Né? Porque aquela história de tal mãe e tal filha tem muito a ver, tá? Muito mesmo. E vocês, amorecas, minhas poderosas, fiquem de olho no tipo de pai que o pai, que o namorado, né, que o marido tal de vocês tem. Por quê? Porque ele tende, o seu marido, o seu namorado tende a repetir aquilo que o pai dele é, de maneira inconsciente, tá? E a forma como ele trata a mãe também faz muita diferença para você. Bom, agora vocês vão começar. A primeira pergunta na balada não é mais qual é o seu nome, né? É como é a sua relação com seus pais. Né, gente? Muito bem. Inclusive, se as minhas cura loves estão aí, já estão entendendo muito mais a fundo este assunto, né? Tem alguém aí das minhas alunas? As minhas cura lovers? As cura lovers são as alunas do cura de paz, né? O meu método cura de paz. Elas devem estar fazendo algumas tarefas, né? O que não falta é tarefa para aquela turminha. Muito bem, gente.
Continuando, quais são as feridas, então, que acontecem aí nos relacionamentos com os nossos pais, que fazem com que a gente fique bichado aí para as relações? Abandono, rejeição, sentimento de humilhação, de traição, de injustiça, de comparação, as críticas, ou seja, tudo isso, que, quando acontece dentro do relacionamento com os filhos, né, entre pais e filhos, criam um bloqueio na gente. Mas, Andressa, o meu pai nunca saiu de casa, meu pai nunca me abandonou, né? Assim, meus pais nunca se separaram, está tudo fluindo, está tudo bem. Pois é, mas lembra que eu falei que é como você se sente? Então, vamos aprofundar nisso? Ó, aula profunda hoje, nível 2. Às vezes o abandono e a rejeição são muito sutis, muitas vezes, na verdade. Por exemplo, se você tinha um irmãozinho ou uma irmãzinha que era doente, seus pais tinham que dedicar tempo maior a ela ou a ele. Ai, gente, que delícia. Se isso acontecia, você ficou defasado ou defasada no seu sentimento de amor. Ou seja, eles não me amam tanto quanto amam o meu irmão ou minha irmã. Eles não me dão tanta atenção, eles não me dão tanto carinho, eles não me dão tanto tempo. Porque criança, você ama criança, não é dizendo eu te amo, não. É rolando no tapete, é brincando de cavalinho, é fazendo coisas com ela. Pé na terra, é correndo, é entendendo as brincadeiras. É assim que criança desenvolve autoestima. É assim que criança desenvolve amor próprio, inteligência emocional. Então, assim, se o seu pai viajava demais, estava sempre fora de casa, trabalhava muito, ficava muito tempo no trabalho, tudo isso pode gerar um sentimento de rejeição e abandono em você. E quando você tem um sentimento de rejeição e abandono, é como se você vivesse com pouco ar. Sabe? Se você está sempre buscando por ar. Só que aí, no caso, o ar é o amor. E aí você está sempre com o sentimento de que vai faltar amor. Que você não vai ter o suficiente vindo do outro. Porque você não sentiu que tinha o suficiente vindo do seu pai. E aí teve o sentimento de rejeição, teve o sentimento de abandono. Aqueles pais que criticam muito, você nunca consegue agradar, nunca está à altura. Eles querem demais, eles exigem demais. Isso também gera sentimento de rejeição. Eu não sou boa o suficiente nunca. Por mais que eu me esforce, eu nunca consigo alcançar. E aí, olhe para você dentro deste relacionamento agora. Você está se matando para tentar ter valor, para que a sua relação faça sentido. A gente repete o mesmo sentimento que a gente teve na infância. A gente vai repetindo aquela loucura ali. Se você se sentiu traído, ou se você viu seu pai traindo sua mãe, se você se sentiu traído às vezes, por quê? Você contava que o seu pai fosse te defender em uma situação e ele foi contra você. Eu contei aqui algumas vezes um caso de uma cliente minha em que ela era apaixonada pelo pai dela, alucinada pelo pai dela. E aí um dia ela passou mal na escola e aí o pessoal da escola ligou para a casa dela, ela voltou para casa, né, alguém buscou essa cliente criança para casa. E aí, à noite, o pai dela falou que aquilo era frescura, que ela tinha feito aquilo de propósito para voltar para casa. Isso gerou nela um sentimento de injustiça e traição tão grande que ela nunca mais conseguiu sentir segurança. Ela nunca mais conseguiu sentir que podia contar. Olha como o cérebro infantil é. O cérebro nosso é assim, funciona assim. O meu, o seu, o da sua mãe, o da Oprah, de todo mundo que pisa neste planeta. É sistêmico, funciona da mesma forma. A neurociência que o diga. É assim que a gente aprende. Né? Então, assim, se o pai trabalhava demais, o pai era ausente, problema de rejeição. Pai que não dá atenção. Fiquem claro para nós, estar no mesmo espaço que a criança não é estar prestando atenção na criança. Você fica ali vigiando para ela não fazer arte. Não significa que você está dando atenção para ela.
Atenção para ela é olho no olho, é toque, é estar ali disposto e disponível, na mesma altura, para que ela consiga entender que a atenção é dela, que o carinho é dela, que o amor é dela, o seu amor. E se você não teve isso dos seus pais, não importa se eles ficaram, se eles nem trabalhavam, se ficava o tempo todo dentro de casa, se eles não dedicavam tempo de qualidade para você, fica aquele buraco de abandono. Já contei para vocês aqui também o caso de que a criança se sente abandonada e rejeitada quando, por exemplo, a mãe sai para trabalhar. É simples assim. A criança fica chorando, ela se sente abandonada. Né? Só para lembrar, a diferença em abandono, gente, é a sensação de não estar junto, é não estar disponível. E rejeição é o sentimento de exclusão. Ele me exclui. Eu não faço parte. Eu não sou boa. Tá bom? Pais que comparam negativamente. Seu irmão é muito melhor, sua irmã é muito melhor, muito educada, muito fina, muito parece rica. O parente, o vizinho, o primo, o filho do patrão é muito mais inteligente, as notas são muito melhores. Todo tipo de comparação negativa é para a criança um tipo de eu fui rejeitada, eu fui reprovada, eu não sou boa. E aí, se você teve isso com seu pai maravilhoso aí, que você, né, fala para mim às vezes, você tem um sentimento de rejeição. É por isso que dentro do seu relacionamento a coisa não está andando tão bem. Porque o seu relacionamento reflete aquilo que você é. Se eu me sinto realmente poderosa, se eu realmente me sinto independente, se eu realmente me sinto inteira, se eu estou bem comigo mesma, eu vou me dar essas coisas. E eu vou ter lá de fora também, porque a vida me dá aquilo que eu me dou. Você se cuida? Ah, eu me cuido. Cuida. Quando você fez seus últimos check-ups? Como estão os seus check-ups médicos? Quando você tomou um café da manhã prestando atenção? Um banho gostoso, com atenção voltada para este banho? Suas atividades físicas? Né? A gente negligencia a gente mesmo. E quando você olha para isso e você não está fazendo essas coisas, você está se amando menos. E todos nós fazemos. E a gente precisa voltar para essa consciência. Tá? Criticado demais, pais que criticam demais, que reclamam que o filho dá muito trabalho, que a vida era melhor, que dá muito gasto. É um tipo de humilhação. A criança se sente envergonhada, se sente menos, se sente reprovada. É como se ela não existisse, a vida dos pais fosse melhor. Pensa nessa sensação. Não é uma sensação boa. Pense em você aprendendo isso na sua infância e carregando isso para o seu relacionamento. A vida dele sem mim é melhor, então eu tenho que fazer tudo me ignorando, me anulando, para que ele não perceba que a vida dele é melhor sem mim. Ele já é inconsciente, mas é assim que funciona. Quem está dentro do cura de paz, fazendo cura de paz comigo, está sentindo isso já na pele. Essas historinhas que a sua criança conta e que continua mandando na sua vida de adulto. Porque o cura de paz, ou seja, quando você cura a relação dos seus pais em você, meu pai já morreu. Não, nem conheço meu pai, não tem problema. É o que você sente em relação ao pai. É o que você sente em relação à mãe. Que contam. Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Vida é Bela, em que eles vão para um campo de concentração, uma família, e aí o pai fica brincando com o filho, assim, para disfarçar o horror que é, né, o campo de concentração, né, todo aquele movimento nazista. E aí ele fica brincando, fingindo que o soldado está brincando com ele, ou seja, ele cria uma realidade totalmente diferente para que o filho não sinta o horror que é estar dentro de um campo de concentração. E o filho ri, e o filho é feliz ali naquele espaço, naquele mundo de horror. Por quê? Porque ele sente alegria.
ele sente felicidade. O pai consegue passar isso para ele. É o que a gente sente que determina. É o que a gente sente, minha gente. É o que você sente que determina como você vive. E aí, por que o cura de paz é tão poderoso? Porque você cura em você. E aí, quando você cura em você, você honra seus pais. Porque se não fosse por eles, você não estava aqui. Ah, mas quem dá a vida é Deus. É, mas tem vida sem corpo? Pelo menos na terceira dimensão não tem mesmo. Esse corpinho aí, essa máquina maravilhosa que funciona, pisca, faz xixi, digere o que você se alimenta, que faz sua unha crescer, o cabelo crescer, tudo funciona maravilhosamente, sem que você tenha que pensar, sem que você tenha que pedir. Essa máquina, quem deu foi seus pais. Eles são um canal, eles são um veículo, eles são uma ponte de chegada para a gente aqui no mundo. E é por isso que a gente precisa honrá-los. Os biológicos, sim. A gente precisa agradecer, porque eles são o nosso elo com Deus. Eles são a nossa oportunidade de vida nessa terceira dimensão. Entendem? E a gente precisa resolver essa relação dentro da gente. Ah, mas meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, eles nunca vão mudar. Não tem problema eles mudarem, é você que precisa mudar, criatura. Quando é que eu vou conseguir convencer vocês de que são vocês que mudam? E o mundo reflete. O cura de paz muda você. E aí os seus relacionamentos mudam. Por que os relacionamentos mudam? Porque é vibração. Se eu estou vibrando amor, eu não vou aceitar nada menos do que amor de volta, nem que eu queira. Nem que eu me coloque dentro de uma relação que não tem amor. Ela não vinga. Não tem conexão. É isso que faz a diferença. E aí, às vezes, você está tão bem sozinho, porque você precisa ficar bem só. Quem é um bom ímpar é um bom par. Né? O outro, ele é um complemento. Ele não é o ar que você respira. Essa coisa de eu não consigo viver sem você. Oi? Né? A gente nasce só e morre só. E aí, aproveite as pessoas que tem aí no caminho para dividir a jornada. Tá bom? Cuidem das suas emoções. Cuidem. Por quê? Porque as emoções determinam como você vive. Simples assim. Inclusive, eu vou fazer uma palestra aí, né, no dia 26, para adolescentes, né, um grupo de adolescentes, de 70 e poucos adolescentes, que estão se cortando, que estão em crises de choro por motivos muito simples, que estão com as emoções totalmente desreguladas. Gente, são adolescentes. Que tipo de futuro que nós vamos ter com esses adolescentes? Que tipo de adultos que eles serão? Que tipo de profissionais eles serão? Que tipo de relacionamento eles terão? E pior, que tipo de filhos que eles vão criar? Então, cuidem das suas emoções. Cuidem. E para ajudar vocês nesse processo, eu tenho um presente, inclusive. Vou até abrir um link aqui, gente. Já estou empolgada. Tem um presente para vocês. Eu vou abrir um desafio. Donas das minhas emoções é o nome do desafio. E nesse desafio, eu vou ficar com vocês por 14 dias, ou seja, diariamente, em contato comigo, para que vocês cuidem das emoções de vocês. Dentro desse desafio, nós vamos trabalhar a ansiedade, nós vamos trabalhar a depressão, nós vamos trabalhar o sentimento de angústia por causa de contas, por causa de dívidas, nós vamos trabalhar relacionamento merda, nome técnico, nós vamos trabalhar aí o sentimento de incapacidade, o sentimento de falta de confiança, de autoconfiança para realizar as coisas que você deseja e não aquilo que os outros querem para você se posicionar no seu lugar no mundo. Então, nós vamos trabalhar os 4 pilares: carreira, relacionamento, finança e poder pessoal. As emoções ruins por trás desses pilares. E o que é melhor, minha gente? Totalmente gratuito. Podem fazer barulho, podem fazer estardalhaço, podem me mandar boas energias, porque nós vamos ficar
14 dias aí no desafio de Dona das Minhas Emoções. Está escrevendo aqui no chat para vocês do YouTube. Vou colocar o link. Meus amores, quem está no Instagram, eu vou pedir um favor para vocês. Ao finalizar essa aula, me chamem no direct que eu vou enviar o link para vocês entrarem neste grupo. Esse desafio vai acontecer em julho. É só entrar. É um grupo silencioso. É um grupo onde vocês não vão ser incomodados. E assim, vocês vão receber todas as informações certinhas, diariamente, as atividades, os motivos e o exercício. Um exercício que vai trabalhar o seu inconsciente para que você se sinta melhor em todos esses pontos que eu comentei, tá bom? Então, assim, 14 dias comigo, cada dia trabalhando um tema de forma inteiramente gratuita. Eu vou startar, vai começar em julho. Me chamem no direct, que eu mando o link para vocês que estão no Instagram. Quem está no YouTube, eu já mandei o link do grupo para vocês entrarem. É só entrar e aguardar, tá? Que todas as informações serão passadas lá dentro deste grupo. É um presente, assim, que sai do meu coração. Vou entregar com muito carinho para vocês tomarem consciência do poder das emoções na vida de vocês. Vocês nada mais, ou seja, nós, né, nada mais somos que seres emocionais, somos espirituais, tem uma conexão, né, mental, espiritual e físico. Então, quando a gente cuida das nossas emoções, a gente tem um reflexo nas outras áreas de uma maneira incrível. Porque não cuidar das emoções é como... Imagina o seguinte, adoro histórias, gente. Imagina que você está num restaurante e aí você pediu uma sopa e aí nessa sopa você nota que tem uma caca ali, um cocôzinho. Né? E aí você chama o garçom e pede, fala para ele, olha, tem um ser indesejado aqui na minha sopa. E o garçom vai lá na cozinha e traz brócolis. Brócolis cheiroso, refogado em alho, ali, maravilhoso brócolis. E ele completa a sua sopa com brócolis, dá uma mexidinha e fala, pronto. E aí, gente, resolveu o problema do cocô? Não resolveu o problema do cocô, não é verdade? Pois é. Quando a gente não tem boas emoções, a gente não está com a nossa inteligência emocional em dia, quando a gente não está com as nossas emoções curadas, não tem o que a gente faça lá fora que vai resolver as nossas dores. Não tem. É como você colocar brócolis numa sopa com cocô. Não resolve o problema, você só está acrescentando, você está perdendo seu tempo ali. Tá bom? Então, é isso, eu quero abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas sobre qualquer coisa que vocês queiram, podem começar, por favor, mandem no chat para mim. Quem está assistindo esta aula depois, também pode mandar aí no chat. Podem entrar no grupo, o grupo vai começar a funcionar, o desafio Donas das Minhas Emoções, vai começar a rodar em julho. Então, vocês têm tempo para entrar, mas não deixem para depois. Já entrem e fiquem lá esperando, porque depois vocês esquecem e aí perdem essa oportunidade de estarem aqui comigo, né? De fazerem um novo futuro partindo de dentro para fora. Tá? Aguardando perguntas. E enquanto isso, eu vou pedir para vocês compartilharem esse conteúdo com pessoas que vocês sabem que podem ajudar, para que vocês curtam, para me ajudar, né, a levar esse conteúdo a mais pessoas. E também se inscrevam. Se você está aí me assistindo agora e não se inscreveu ainda, tá de bobeira, né? Tá dando mole, né? Gente, puxão de orelha virtual para vocês. Tá bom? Façam este movimento de compartilhar, de curtir, de mais do que tudo, mais importante para mim, comentar, colocar suas dúvidas, colocar suas dores. Isso é muito poderoso para mim, é muito valioso, porque eu sei o que trazer aqui para vocês neste espaço. Tá bom, meus amores? Por hoje é tudo isso. Agradeço quem ficou comigo do início ao final aí. Muito obrigada, gratidão. Você está aqui porque você está vibrando na mesma sintonia que eu, e é um prazer imenso tê-lo aqui comigo.
ter sintonizado com você. Entrem para o grupo Donos das Minhas Emoções e a gente se encontra para fazer essa cura aí de dentro para fora. Lembrando que, gratidão pelos coraçãozinhos, lembrando que o Pacificando, meus amores, que é o programa que a gente está agora, né? Onde você me diz como foi a sua relação com seus pais e eu te digo quem tu és, acontece nas terças-feiras às 20 horas e às quintas também às 20 horas. Por que estamos fazendo hoje? Hoje é excepcional, hoje é diferente. Foi um Pacificando especial aí para vocês, mas a partir da próxima semana ele acontece normalmente no horário padrão dele. Terças e quintas às 20 horas. Se você quer aprender mais sobre como transformar o seu mundo de dentro para fora, como vencer suas situações de desafio, trabalhando em si, venha para o Pacificando. Beijo, gratidão. Lembrando que aquilo que você sente determina quem você vive e a cura de como você vive e a cura de paz cura a sua vida. Até o nosso próximo encontro, gente. Beijo, beijo.